lugar bacana lindo. de Campinas. E nós temos dentro do futebol interior a parte administrativa, comercial e a redação. Hoje a gente tem cerca de 14, 15 jornalistas atuando interna e diretamente no futebol interior e correspondentes em todo o Brasil. E a gente vai criando atividades paralelas. A Rádio Futebol Interior é um agregado do portal Futebol Interior. Nós acabamos de criar um site só para acompanhar a 2ª Divisão de São Paulo, que começou no primeiro domingo de maio, 46 clubes. É a antiga B. É a antiga B1 e B2. Foram juntadas, B1, B2, chegou até B3. Todas essas Bs foram juntadas e nós temos a 2ª Divisão com 46 times. Isso é espetacular para aquele sujeito que gosta, que a gente imagina que a pessoa só é fanática pelos times chamados grandes. Não é não? Porque tem gente que é tão fanática pelo chamado time pequeno, lá do interiorzão, com a mesma paixão que tem um torcedor do São Paulo. Muitas vezes até mais. Muitas vezes até mais, porque ele convive. Ele vê o jogador ali, ele convive, uma época romântica, né? E é isso é esse nicho que você pegou. É esse o nicho, até porque o futebol do interior é um futebol romântico, né? Você vai falar de Ribeirão Preto, você vai lembrar de Botafogo e Comercial. Você fala de Araraquara, você vai lembrar da Ferroviária. Alguns times têm mais nome fora do que a própria cidade. Você não consegue falar de Bauru sem falar de Noroeste. Eu acho que o Noroeste é mais conhecido do que a cidade de Bauru. Mas o Oeste, outro dia alguém me falou assim, nossa, o Corinthians vai jogar com o Oeste, que cidade é essa? Eu não sabia que é de Itápolis. Até porque Itápolis é uma cidade muito pequena. É uma cidade, não sei nem se comporta tanto tempo um time na 1ª Divisão de São Paulo. Mas essa 2ª Divisão que a gente estava falando, o futebol interior criou um site próprio. Inclusive você digita segundona.com.br, é um site próprio do futebol interior, só para acompanhar a 2ª Divisão de São Paulo. E além desses sites que nós falamos, nós temos um site para profissional do esporte. Um site para... Hoje, com a globalização, a pessoa precisa estar instantaneamente ligada. Então, os profissionais do futebol que quiserem colocar um currículo à disposição do mundo, nós temos um site do profissional do futebol, que é o grandearea.com.br. Tudo isso é produzido pela redação do portal Futebol Interior. Olha a prestação de serviços aqui do Arthur, aqui no nosso programa. Arthur, vou pedir licença, nós vamos para o intervalo. A gente volta rapidinho, aqui batendo esse papo super agradável com o Dr. Arthur Eugênio Matias. Não saia daí que eu volto em seguida. Estamos de volta com Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo o Arthur Eugênio Matias, que é advogado, empresário e é um dos donos, é um dos sócios do site Futebol Interior, da Rádio Futebol Interior e de outros sites aqui que ele está dizendo, contando para nós, né? E qual a importância que você vê para os clubes menores hoje em dia? Porque você sabe, eu tenho ressaltado isso lá na rádio, que querem acabar com os campeonatos estaduais e de uma visão aqui do Campeonato Paulista, é uma judiação, né, uma tristeza, uma maldade que se isso vier a ocorrer com os clubes menores, né? É uma judiação, a gente tem acompanhado, isso é a vontade das emissoras de televisão. Emissora de televisão quer transmitir Flamengo e Corinthians, Fluminense e São Paulo, Botafogo e Santos. Não quer transmitir Oeste de Itápolis e Palmeiras, Mirassol e Portuguesa. Ela quer o grande evento, o grande jogo. Já fizeram um calendário muito danoso para os estaduais. E, infelizmente, está cada ano pior. A única coisa é que os estaduais também acabam, de certa forma, respondendo ao que a televisão quer, ou seja, para que não tenha estadual. Não tem cabimento São Paulo ter 20 clubes da 1ª divisão com tão pouco tempo. Certo. Não tem jeito. Na minha visão, em São Paulo, tem que fazer uma reestrutura total,
14 times na 1, 14 times na 2 e depois uma terceira divisão ampla, liberada, e só participando de competição nacional os times que tiverem na 1 e na 2, para ter um calendário cheio. Hoje, o que tem de desemprego a partir desse momento, nós estamos em meados de maio. Acabou o estadual. Nós temos A, B, C, alguma coisa de D e as copas estaduais que não valem nada. O desemprego hoje, para o profissional do futebol, está muito grande. E o futebol interior hoje é o veículo que divulga esses acontecimentos. Quando começou a A2, por exemplo, eu tomei a cautela, no sábado ia ter um jogo em Americana entre Rio Branco e São José. 2 grandes times, o Rio Branco 20 vezes na primeira divisão, São José já foi vice-campeão paulista. Eu comprei os jornais de São Paulo, a grande mídia de São Paulo, no sábado. Nenhum tinha que teríamos na tarde daquele sábado em Americana, Rio Branco e São José. Houve essa elitização completa do futebol em São Paulo, principalmente em São Paulo, e o futebol interior hoje é o único veículo de comunicação que produz em bom nível, em escala nacional, até internacional, a informação desses clubes. Interessante. Outra coisa, né? A gente está falando muito de São Paulo. Você já falou do Acre, mas me chama muito a atenção durante as transmissões quando o Luciano fala, olha que resultados do Campeonato Amazonense de Futebol. E aí ele fala os resultados, classificação. E todos os jogos nós acompanhamos online. A diferença do gol aconteceu para estar no placar ao vivo não dá mais do que 30, 40 segundos. E como é que é essa tua logística lá? A logística para o placar ao vivo são os jornalistas captando as informações dentro da redação e correspondentes e colaboradores nesses lugares. E o rádio ligado pela internet nesses centros. Então, a gente tem o correspondente no Mato Grosso, que fica passando também por online. MSN e coisas desse gênero, passando o resultado dos gols, acompanhando de lá, passando, e algumas vezes colocando diretamente no placar ao vivo. Porque é interessante, pessoal. Acompanha aqui, o site que a gente está mostrando aqui durante a entrevista, é impressionante, porque é do país inteiro. Tem times lá que a gente nem imagina, né? Do interior do Pará, que é um lugar que eu vou muito. Que uma vez eu fui fazer uma palestra no tribunal lá do Pará sobre direito desportivo, eu coloquei os escudos de todos os clubes do Pará. O pessoal de Belém me disse, nossa, eu não sabia que tinha esses clubes aqui. E o site Futebol Interior traz lá da 2ª divisão do Pará, por exemplo. Traz tudo. Hoje nós temos em primeira divisão nacional 306 clubes em atividade em primeira divisão. E todos esses 306... Em primeira divisão dentro dos estados. Dentro dos estados. Nós temos 306 clubes que estavam disputando, porque muitos estaduais já acabaram. E temos também os 40 clubes, 20 da A2, 20 da A3. Todos esses clubes acompanhados pelo futebol interior. O site Futebol Interior, não a rádio, qual o número de acessos aí no mês? O futebol interior hoje tem cerca de 40 milhões de page view. Page view é clicagem. E cerca de 1.200.000, 1.300.000 page view, que são acessos únicos. Acesso único é cada pessoa diferente que acompanha o futebol interior. Seria como se fosse uma revista com uma tiragem de 1.300.000 exemplares. Que coisa bela, porque a rádio, eu vi outro dia durante uma transmissão, acho que foi Corinthians Americana, não sei, Corinthians e Oeste, um pouco mais de 1.200. Mas foi pouco, a gente tem tido mais de 4.000. Isso, o Luciano falou isso, ele falou hoje aqui foi pouco. Eu estava vendo pelo Ibope a projeção das rádios de São Paulo, número de ouvintes por minuto, até não acredito muito, porque a internet tem uma vantagem sobre as outras mídias. Que já vê ali. A internet não tem mentira. É. Rádio e televisão, a audiência é por amostragem. Na internet, não. São números reais e verdadeiros. Luciano falou isso aqui. Então, eu vi o Ibope das emissoras AM que fazem futebol na cidade de São Paulo. A Rádio Futebol Interior tem mais audiência que a CBN, que a Eldorado e ESPN, um número parecidíssimo com a da Tupi. Então, a projeção nossa de cliques no Rádio Futebol Interior é uma projeção interessante e, mais importante, é um gráfico assim.
está subindo a cada mês. E não sei se você concorda, eu acho que é um público diferenciado também, né? É um público diferenciado.